Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acidente no trabalho, que é nossa aula número 4, onde os tópicos que iremos abordar é conceitos, existe mais de um conceito para acidente do trabalho, os tipos de acidentes, suas causas, consequências, custos, a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, que é um documento que é feito quando acontece o acidente. Vou trazer aqui algumas estatísticas do Brasil e, por fim, alguns casos importantes. Os objetivos dessa aula é compreender o conceito de acidente do trabalho, identificar os seus tipos, causas, consequências e custos, aprender o que é um ACAT, conhecer as estatísticas de acidentes do Brasil. Os acidentes não ocorrem por acaso, gente, eles são provocados. Como a primeira figura mostra, é capacete para quê? Nunca aconteceu nada comigo, né? Eles são provocados. Pode ser uma autoconfiança do funcionário, pode ser uma falta do equipamento de proteção individual, pode ser uma falta de inspeção, de treinamento. Então, a gente vai ver aqui que os acidentes do trabalho existem muitas causas, mas eles são provocados, eles têm um motivo do porquê que ele tem ocorrido, né? Acidentes ocorrem no trabalho, por isso o nome do assunto, acidente do trabalho. Eles ocorrem em vários tipos de trabalho, desde o mais leve ao mais simples, ao mais pesado, ao mais complexo. Tá? Existem acidentes na área da construção, na área da elétrica, na mecânica, do pessoal do petróleo e gás, e até mesmo quem trabalha em laboratórios, como o pessoal da gestão ambiental. Então, assim, todas as áreas ocorrem acidentes no trabalho, algumas menos, outras mais, mas sim, todas ocorrem. Acidentes também ocorrem no lar, principalmente com as crianças e os mais idosos, tá? E as áreas que ocorrem mais acidentes é na cozinha e no banheiro. Não é o foco da nossa aula, mas só para a gente também perceber que dentro de casa, né, no nosso lar, que nós temos, vamos dizer assim, uma organização maior, um cuidado maior, também existem vários tipos de acidentes. Alguns dados e informações aqui importantes, tá, gente? Esses dados foram tirados da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Registram no Brasil mais de 700 mil casos de acidentes de trabalho por ano, tá? É bom informar que esse número de acidentes, eles só são computados os registrados, ou seja, os que têm carteira assinada. Então, estima-se que esse número seja até muito maior do que esses 700 mil. O Brasil ele ocupa a 4ª posição no ranking de acidentes do trabalho, ficando atrás somente da China, da Índia e da Indonésia. A cada 49 segundos ocorre um acidente do trabalho, ou seja, menos de um minuto ocorre um acidente. E a cada 3 horas e 40 minutos morre um trabalhador devido a acidente do trabalho. Então, vocês estão começando a perceber aqui que os acidentes, infelizmente, né, eles ocorrem de forma até rápida, menos de um minuto, e a cada 3 horas e 40 minutos morre alguém vítima, né, de acidente do trabalho. Conceito, né? Acidente do trabalho, gente, não existe uma NR específica. Essa aula ela foi tirada da Lei 8.213, de 1991, onde ele diz que o acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, que tem como consequências lesão corporal ou perturbação das suas funções, né? Pode ser até questão psicológica também, causando morte ou perda, ou até mesmo redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Uma redução permanente seria eu perder uma perna, perder um olho, perder um braço, tá? Uma redução temporária, eu quebrei, luxei, né? Então, tem como eu voltar. Esse aqui é o conceito que a gente chama de conceito legal, porque vem da Lei 8.213. Mas existe um conceito chamado de conceito prevencionista, onde é um grupo de pessoas na área da prevenção, né? Médicos, engenheiros de segurança do trabalho, enfermeiros, técnicos de segurança, onde eles melhoraram, vamos dizer assim, esse conceito. Onde ele diz que acidente do trabalho é uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interrompe o processo de uma atividade, ocasionando perda de tempo, lesões ou danos materiais. Se vocês puderem perceber, esse primeiro conceito legal, que é através dessa lei, ele só fala de consequências para o trabalhador, perturbação funcional, lesão, perda, né, permanente ou temporária. Vocês estão vendo aqui que as consequências não falam da empresa,
só fala do trabalhador, tá? Já esse conceito prevencionista, que ele fala que ocasiona perda de tempo, lesões e ou danos materiais, ele começa a ter um conceito mais amplo. Então, se a gente fosse perguntar qual o conceito maior, o conceito que aborda realmente o acidente do trabalho por completo, seria esse conceito prevencionista, porque ele contempla todos os prejuízos oriundos do acidente do trabalho. Alguns conceitos importantes, tá, gente? O acidente, é esse que a gente viu agora, que é uma ocorrência que possui lesão, dano físico, né, perda de tempo e até danos materiais. Já o incidente, a gente chama incidente de quase acidente. Quase por quê? Porque só possui perda de tempo e danos materiais. Ou seja, teve lesão, alguma coisa ocasionou, acarretou alguma lesão ou dano físico no trabalhador, já não é mais incidente, é acidente. Agora, se houve alguma coisa onde só teve como consequências a perda de tempo e danos materiais, ou seja, não houve lesão, é um incidente, que é chamado de quase acidente, tá? O dano, que é a consequência do trabalhador, geralmente a gente pergunta, qual foi o dano? O dano é a consequência. E a fonte de lesão, também chamado de desvio, nada mais é do que o que provocou a lesão, ou seja, a causa. Então, nós temos o acidente, que tem lesão, um incidente que é chamado de quase acidente, onde ele possui perda de tempo e ou danos materiais, mas não possui lesão, dano, que é a consequência, e a fonte da lesão ou desvio, que é a causa. Então, vamos identificar, já que a gente tem uma noção desses conceitos, né? Aqui nessa figura, tem um rapaz que, em vez de pegar uma escada, colocou vários anteparos para trocar uma lâmpada, né? E a menina tá brincando, mano, tá na cara que isso vai dar merda, né? Mas também não precisa ficar rogando praga, né? Que geralmente as pessoas dizem isso. Ah, eu caí porque foi você que jogou praga, foi você que jogou mal olhado. Não vê que existe uma causa fundamental, muitas vezes causada até mesmo pelo próprio funcionário. Então, vamos imaginar que depois de que aconteceu essa troca de informações, ele desviou o olhar e, obviamente, né, pela desorganização que está aí, a quantidade de material, ele acabou caindo, tá? Onde ele quebrou o braço. E aí, foi acidente ou incidente? Lembrando que acidente tem lesão, já que quebrou o braço, então houve lesão, né? Então seria um acidente do trabalho. Se ele por acaso tivesse caído e só tivesse perdido tempo ou tivesse quebrado alguma coisa em a cadeira, um computador, aí seria incidente, porque não houve lesão, tá? Mas vamos imaginar que ele quebrou o braço e houve esse acidente, houve lesão. Qual a fonte da lesão? Ou seja, qual foi a causa? A causa foi um não uso de uma escada e um uso de vários anteparos que não são seguros, né? Panela, caixa, livro, copo, bola, né? Tudo aí. Então, a fonte da lesão é a causa. E qual o dano? O dano é a consequência. O dano aí seria a quebra, né? Que eu falei que ele quebrou, luxou o braço. Mas também poderia ser a quebra, a perda, né? O prejuízo material, tá? Então, essas são as informações interessantes que a gente pode identificar através desse caso aí, dessa figura. Aqui é interessante, gente, que mostra uma pirâmide de acidentes, tá? Ela descreve ou ela demonstra que não existe acidente de trabalho que não ocorra por alguma causa. Vocês estão vendo aí que existe, né, desvio, incidente, aí vai o acidente sem afastamento, acidente com afastamento até chegar uma fatalidade. Ou seja, para haver uma morte, houveram antes 30 mil desvios. É interessante que esses estudos dessa pirâmide, se iniciou na década de 30, através de uma pessoa chamada de Herbert Hensch. Tá? Ele analisou 75 mil acidentes. Não é essa pirâmide, tá? Essa pirâmide aí é a mais moderna, usada hoje em dia. Então, ela só tinha 3 espaçozinhos desse. Com esses 75 mil acidentes que ele analisou na década de 30, ele começou a construir essas pirâmides de acidentes. Já na década de 60, ou seja, 30 anos depois, um engenheiro bem famoso na época, chamado Frank Baird Jr., analisou 90 mil casos de acidentes. Aumentando mais ainda essas pirâmides de acidentes, colocando outros tipos de causa. Na década de 90, a pirâmide de Baird foi melhorada pela química norte-americana chamada DuPont. Então, essa pirâmide que vocês estão vendo aí seria a análise feita por essa química, né?
Então, dá para notar que para poder existir, como eu falei, né, uma fatalidade, uma morte, houveram antes 30 mil desvios. Então, imagina aí que, vamos dizer assim, uma coisa que o pessoal faz muito, usar o celular, por exemplo, no carro, no trânsito, né? A gente está cada vez mais conectado e muitas vezes desconectado da realidade, né? Então, vamos dizer que quando chegar a 30 mil desvios, ou seja, eu passei no sinal vermelho ou amarelo, freiei bruscamente, caí no buraco, aí, quando chegar a 30.001, essa 1, né, vai ser a morte, no caso, da pessoa que estava lá fazendo esses 30 mil desvios, tá? Então, foi uma análise bem legal. Isso aqui dá para ver como ocorre, né? Tem essa pirâmide, essa sequência de coisas até chegar a uma morte realmente fatal. Com relação aos tipos de acidentes, tá? Existem 4. O típico, trajeto e 2 doenças. Apesar de ser doença, ela também é relacionada com o acidente do trabalho. Seria a doença profissional e a doença do trabalho, tá? O acidente típico é aquele em decorrência das características daquela atividade. Pode ser, por exemplo, um trabalhador manipulando algum produto químico e se queimar. Pode ser um pedreiro que caiu, projetou alguma coisa na cabeça dele, tá? Ele não viu um buraco e acabou caindo. Então, é um acidente típico daquela profissão. Um exemplo bem recente foi aquele acidente que ocorreu agora com aquela tombagem, né? Aquele tombamento daquelas prateleiras no supermercado lá em São Luís. Então, morreu uma pessoa que era repositora, se não me engano, uma menina de 19 anos, ela estava fazendo a reposição nas prateleiras e ela chegou a óbito. Então, isso seria um acidente típico, tá? Já o segundo tipo de acidente é o de trajeto. O trajeto é o deslocamento. Então, é aquele que ocorre do deslocamento de casa para o trabalho, trabalho para casa, independente do meio de locomoção, tá? Se for uma bicicleta, se for um carro, se for a pé. Se houve alguma coisa nesse trajeto, ou seja, não houve desvios, eu parar ali no shopping para comprar um presente. Eu parar na casa de uma amiga no meio do caminho para ir no trabalho. Não é considerado acidente de trajeto, só é aquele que ocorre do trajeto de casa para o trabalho para casa, tá? O terceiro tipo de acidente do trabalho é a doença profissional. É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, ou seja, tem a ver com sua profissão, com sua atividade. Os exemplos que eu coloquei aí é uma doença chamada antracose, que é causada pelo contato com carvão mineral, ou seja, quem faz a extração, o cuidado daquele carvão mineral, o carvão que a gente faz churrasco, né? As pessoas que lidam para poder fazer aquele produto, eles podem, se não tiver protegido, tá, gente? Eles podem pegar uma doença profissional chamada de antracose. Temos também a segunda figura, que é o saturnismo, que é causado pelo contato com chumbo. Então, mais uma vez, se as pessoas não tiverem protegidas, com EPIs, treinamentos, pausas, exames, aquilo tudo que a gente, né, já vem conversando desde o primeiro momento da aula, pode causar também, pode pegar uma doença profissional chamada saturnismo, que é o contato com chumbo. E a terceira figura que eu coloquei aí é o contato um pulmão com silicose. Silicose nada mais é, tá, gente, que areia. Então, as pessoas que lidam com extração de areia em jazidas, né, podem, se não tiver protegidas também, pegar silicose. O pulmão fica parecendo uma pedra, né? Que essa areia ela vai se depositando nos alvéolos pulmonares e vai fechando, vamos dizer assim, eles e vai causando essa insuficiência cardíaca. Temos outros tipos de doença profissional. Por exemplo, quem trabalha com bagaço de cana, a poeira do bagaço da cana causa uma doença profissional chamada bagaçose. Um nome esquisito, né? Diferente. Mas esse é o nome da doença causada pelo bagaço da cana, aquela poeirinha que sai do bagaço da cana. Temos outra doença profissional chamada bicinose, que é o contato com poeira do algodão. Lembrando, gente, que essas doenças elas só são ocasionadas se tiver sem proteção, tá? E nós temos o último tipo de acidente do trabalho, que é chamado doença do trabalho, que é aquela desencadeada em funções de condições especiais que o trabalho é realizado. Para vocês não confundirem, tá? A doença profissional tem a ver diretamente com aquela profissão. Por exemplo, que eu falei anteriormente, só pega silicose quem mexe com areia, tá? Ou seja, é uma doença daquela profissão. Já a doença do trabalho tem a ver com as condições, geralmente com o ambiente do trabalho. O exemplo que eu coloquei aí é ruído.
porque geralmente o ambiente, né, tem ruído e não é vinculado diretamente a uma profissão. Então, são chamados de doença do trabalho, porque está dentro do espaço do trabalho, tá? Dentro do ambiente de trabalho, e não tem a ver com a profissão propriamente dita. Então, esses são os 4 tipos de doença, tá? Desculpa, 4 tipos de acidentes. Acidente típico, trajeto, doença do trabalho e doença profissional. É interessante também essa abordagem que eu retirei da lei 8.213, que ela fala, não são consideradas como doença do trabalho. Diabetes, tá? Diabetes, infelizmente, né, qualquer pessoa pode pegar, então não é considerado doença do trabalho. O reumatismo, que geralmente pessoas mais velhas já adquirem. Miopia, que é problema, né, no visual. E a doença endêmica, como é o caso da malária. Então, essas aí não são consideradas doenças do trabalho. Outra coisa interessante, que também vem da lei, né, que para-se também acidente do trabalho. Acidente sofrido pelo segurado, ou seja, pelo funcionário, no horário e local de trabalho, em consequência de quê? Ato de agressão, sabotagem, terrorismo, desabamento, inundação ou incêndio. Então, se a pessoa estiver trabalhando no seu horário e local de trabalho, tiver alguém que o agrida, ou algum desabamento, alguma coisa venha se projetar na sua cabeça, ou algum incêndio e ocasionar alguma lesão, ele é considerado acidente de trabalho, tá? Porque a empresa ela tem que dar segurança ao trabalhador. Então, por isso que é considerado acidente do trabalho. Um exemplo que eu coloquei é a doença proveniente de contaminação acidental. Ou seja, eu sou enfermeira, né? Estou lá manipulando sangue ou algum tipo de vírus. Então, sem querer, eu peguei ou manipulei aquele produto de forma acidental, é considerado também acidente do trabalho. As causas dos acidentes, gente. As causas dos acidentes são muitas, né? Pode ser, por exemplo, uma falta de treinamento, a autoconfiança do funcionário, não uso dos EPIs, a falta de fiscalização, choque elétrico, queda, você usar uma ferramenta inadequada, sonolência, cansaço, movimento repetitivo, isso tudo são causas de acidentes. Só que tudo que eu falei aí, elas têm que estar englobadas em duas. Ou vai ser uma falha humana, que é chamado também de ato inseguro, ou vai ser um fator ambiental chamado de condição insegura. Lembrando que, sob o ponto de vista prevencionista, a causa do acidente, né, é todo fator que, se tivesse removido a tempo, teria evitado o acidente. Ou seja, os acidentes são evitáveis, eles não surgem por acaso. Então, todas as causas que você imaginar, elas têm que estar englobadas em uma dessas duas, ou falha humana ou fator ambiental. Lembrando que a cada 10 acidentes que ocorrem, 9 são falha humana e 1 é fator ambiental, tá? Então, a falha humana, também chamada de ato inseguro, ele é aquele que ocorre, né, executando as tarefas de forma contrária às normas de segurança, tá, gente? E essa forma contrária pode ser consciente ou não. Pode ser sem querer querendo, como Chaves, né? Ou querendo por querer, porque eu quero fazer algo de ruim, porque eu não quero usar EPI, porque eu tô cansado, mas mesmo assim eu quero mais dinheiro, eu quero trabalhar com hora extra, enfim, tá? Pode ser sem querer querendo, ou querendo por querer, vai ser falha humana do mesmo jeito. Alguns casos mais comuns que a gente vê, eu levantar mais carga do que eu possa. Isso aí acontece muito, principalmente, né, quem trabalha com produção, pessoal da construção civil. Permanecer embaixo de carga suspensa, né? Você está querendo ajudar, não é para ficar embaixo de carga suspensa, até porque qualquer momento aquela carga pode cair e projetar em cima da sua cabeça. Manutenção, lubrificação, limpeza de máquina em movimento. Em vez de eu desligar a máquina, para eu não perder meu tempo, né? Eu vou lá e lubrifico, faço a manutenção com ela ligada. Não pode, tá? Abusos, brincadeiras e grosserias, isso acontece muito. Um começa a atingir verbalmente o outro já não quer mais retrucar verbalmente, já dá um empurrão, o outro, em vez de dar um empurrão, vem e dá uma voadora, e assim, né, ocasionando um acidente do trabalho bem ligeiro, tá? Realização de operações para a qual não esteja autorizado, você não tem qualificação para mexer naquilo ali, mas mesmo assim você mexe, e acaba ocasionando um acidente porque você não tem qualificação, né? Você não tem compreensão, entendimento para poder realizar aquela tarefa. Na hora que eu também faço uma remoção de dispositivos de proteção, também é um ato inseguro. Operar máquinas a velocidades inseguras, uso de EPI inadequado ou não uso dos EPIs, ou uso de calçado inseguro, usar sapatilhas, sapato alto, tá? Então, isso tudo são
exemplos de atos inseguros. Dá para ilustrar aí pelas figuras, né? Aqui nós temos uma havaiana, a pessoa colocou uma biqueira, né? Fez uma adaptação aí, ou seja, o uso de calçado inseguro. Isso não está correto, isso é um ato inseguro, tá? A outra figura, a pessoa, em vez de usar um capacete, colocou uma esponja. É um ato inseguro. Na terceira figura, nós temos botas, luvas de borracha para quê? Eu sou um azarado mesmo. Na verdade, ele não é um azarado. Pela cara dele, eu acho que ele nem teve treinamento, tá? Então, isso tudo são exemplos de atos inseguros. A pessoa está fazendo algo contrário às normas de segurança, consciente ou não. Outro exemplo aqui de ato inseguro, o rapaz foi chamado para lixar como se fosse uma chaminézinha, né? Então, lixar é a coisa mais fácil do mundo, tá? Eu pego uma lixadeira, vou encostando aí no material e vai desbastando. Só que a lixadeira, ela estava com algumas partes rachadas. E ele não observou, porque ele não tinha treinamento para isso. Então, na hora que ele encostou, o disco se rompeu, bateu no chão e projetou em cima dele. Dá para ver aí pela figura a quantidade de sangue que tem, né? O rapaz fez um torniquete aí na perna dele direita, então quase amputou a perna dele direita, tá? Então ele perdeu muito do sangue dele. Então isso aqui é um caso extremo, né? Bem usual de ato inseguro, tá? Continuando aqui ainda com as causas, nós temos a outra causa, que é o fator ambiental, também chamado de condição insegura. É a falha do ambiente de trabalho. Enquanto quem erra é o trabalhador, o outro, quem não está legal, é o ambiente de trabalho. Como exemplos, nós podemos citar, né? Uma falta de iluminação, um ambiente escuro, com certeza você não vai saber o que você está fazendo e vai causar um acidente. Ruído em excesso, que causa desorientação. A falta de proteção nas partes móveis da máquina, ou seja, os EPCs. Falta de limpeza, organização, higienização. Passagem de corredores obstruídos, né, dificultando o tráfego, a pessoa poder cair ou tropeçar. E piso escorregadio. Aqui são alguns exemplos, tá, de condição insegura. E para ilustrar, nós temos aqui na parte superior, máquina sem o EPC, sem aquela proteção nas partes móveis da máquina, que a gente já viu na aula de medidas de proteção. E aqui de embaixo dá para ver o ambiente totalmente sujo, sem ventilação, né? As pessoas com certeza não vão nem enxergar, nem prestar atenção direito no que estão vendo, no que estão fazendo, então ocasionando também um acidente do trabalho. Continuando aqui, nós vamos falar de consequências, né? Assim como as causas, as consequências são várias, desde indenizações, redução da produtividade, o nome negativo, né? A imagem negativa da empresa, paralisação do trabalho, que é quando acontece um acidente, geralmente para tudo, né? Ou para aquele setor, gastos com tratamento. Então, dentro dessas consequências que você imaginar com relação ao acidente de trabalho, geralmente elas estão enquadradas ou na empresa, ou no país, ou no trabalhador. Então, vamos começar aqui pelo trabalhador, tá? O que ele perde quando acontece um acidente do trabalho? Ferimentos, né? Ocasionado ferimentos, vai se afastar do trabalho, vai reduzir o salário, tá, gente? Quando a pessoa é adquirida, ou acometida, melhor dizendo, né, com acidente de trabalho, o salário é reduzido, tá? Ele não ganha a mesma coisa, geralmente é 80% do seu salário. Eu acho que já é uma forma que o governo faz para poder ele voltar a trabalhar logo. Quer dizer, você sabe que tem muita gente que se ganhasse talvez a mesma coisa ou mais, com acidente de trabalho talvez nem voltasse, né? Ficasse naquela coisa de colocar atestado até Deus dará, né? Então, foi uma forma talvez que o governo colocou para a pessoa voltar logo a trabalhar, tá? Vai depender do seguro do INSS, quem já passou por isso sabe que é um pouco constrangedor, você tem que passar por uma equipe médica, né? Tem que avaliar você, muitas vezes ele diz que você está apto, não estando apto, tá? E tem filas, enfim, né? Todo um processo um pouco chato. E fica aquele medo, né? Aquele medo com relação à manutenção do emprego. Será que eu vou voltar a produzir da mesma forma? Será que eu vou voltar a trabalhar do mesmo jeito? Será que eu não vou ficar com medo? Tá? Além disso, nós temos o quê? Sofrimento físico e mental, cirurgias, remédios, próteses, fisioterapia, psicólogo, dependência dos outros, né? Ah, me leve para cá, eu quero ir no banheiro, né? Então, me dê banho, tá? Diminuição do poder aquisitivo, como eu já falei, um pouco de desamparo à família, que muitas vezes quando você perde um pouco do salário, você começa a acumular contas porque você já está acostumado com aquele valor. Estigmatização do acidentado, lá vem o pobre coitado, lá vem o aleijado, né, que geralmente a pessoa fica olhando dessa forma errônea, né. Temos também, quem sabe, o desemprego, a marginalização, depressões e traumas. Então, essas aqui são algumas consequências, infelizmente, né,
que ocorrem com relação ao acidente do trabalho no trabalhador. A empresa, o que a empresa perde com relação ao acidente do trabalho, tá? A empresa vai pagar os primeiros 15 dias de afastamento, vai ter que treinar uma nova pessoa, porque ela vai contratar uma nova pessoa substituindo aquele trabalhador que está afastado, vai perder a produção, vai ter a sua imagem negativa, né? Então, isso aqui são algumas consequências, além de indenizações, né? Realmente é um custo que às vezes não dá nem para mensurar com relação aos custos, né, à empresa. E o país, o que é que o país perde? Um trabalhador a menos produzindo, seja porque ele faleceu ou porque está incapaz de fazer seu trabalho, é um segurado a mais para bancar. Então, é uma pessoa a mais do seguro do INSS para bancar. Então, todos nós acabamos pagando. Então, os impostos, muitas vezes, que a gente paga, é devido também aos altos índices de acidentes. Então, se tiver mais pessoas improdutivas e menos trabalhando, com certeza as pessoas que são menos, né, que estão menor número, que estão trabalhando, elas vão ter que trabalhar muito mais, seja impostos, né, seja a parte física, realmente para compor a questão da economia do país, tá? Então, o país também perde com o acidente do trabalho. Então, é bom e interessante, né, lembrar que o acidente, ele é totalmente vamos dizer, é evitado através da prevenção, né? Olha, eu até coloquei essa cartaz bem interessante, né? Pense, todos nós somos responsáveis pela prevenção de acidentes. Então, não é só o trabalhador, é a empresa, tá? Também é responsável. Então, todos nós somos responsáveis pela prevenção de acidentes. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho sobre os custos de acidentes. Nós já vimos aí as consequências, mas toda consequência, né, tem um custo. E com relação ao acidente, nós temos custos diretos e custos indiretos. Os diretos, como o próprio nome diz, é que estão despesas que geralmente ocorrem logo depois ou no mesmo dia do acidente do trabalho, como despesas médicas, pagamentos, alguma compensação ao trabalhador, gastos da sua recuperação, reparos com os materiais e máquinas para poder eles trabalharem logo, voltar à produção, né, indenizações. Então, eles estão vinculados diretamente aos acidentes. Já o custo indireto, eles são contabilizados muitas vezes depois do acidente do trabalho, como as perdas das horas que foram paralisadas com o acidente, né? Isso não é uma coisa que você possa ver naquele momento, muitas vezes você só vai ver isso no próximo mês, o tempo gasto por outros empregados por socorro do acidentado, o tempo gasto pelos operados para discutir o evento, para analisar, que é sempre bom fazer uma análise de acidente do trabalho, o tempo gasto para proporcionar assistência ao acidentado, o tempo gasto para investigar as causas, os danos ocorridos pelas ferramentas, equipamentos e as perdas devido à diminuição da produção. Então, vocês estão vendo, são os custos que muitas vezes aparecem depois, são análises que a pessoa tem que fazer reuniões, né, e muitas vezes não tem nem como mensurar esse tempo gasto. Você pode até tentar mensurar, mas com papel bem direitinho, você não consegue nem mensurar de forma real realmente esse custo indireto. Você faz uma projeção, geralmente, né? A CAT, gente, a CAT é uma documentação também descrita na lei que eu já falei desde o início, tá? Onde você notifica o acidente ou a doença. E ele é preenchido para garantir os direitos dos trabalhadores, tá? Então, você só vai ter a estabilidade de 1 ano, porque quando acontece um acidente de trabalho, o funcionário tem estabilidade de 1 ano, tá, gente? Então, ele só vai ter essa estabilidade se ele preencher essa CAT. E deverá ser preenchido, pode ser pelo setor pessoal, pode ser pelo SESMIT, tá? Ou até mesmo a CIPA, se ela tiver conhecimento, e entregue até 1º dia útil após a ocorrência do acidente e, em caso de morte, imediatamente. Geralmente, eles são feitos em 4 vias. A primeira via fica com a Previdência, que é o INSS. A segunda via é dada ao segurado, que é o funcionário. A terceira via fica com o sindicato. E a quarta fica com a empresa. Então, essa CAT você pode fazer ela eletronicamente, tá? Através do site da Previdência Social. Então, ele vai lá perguntando qual o tipo de acidente, aí você vai preencher. Descreva o acidente, os dados do funcionário, dados da empresa. Então, você vai preenchendo lá de forma automática e é gerado e você imprime nessas 4 vias, tá? Independente, é bom informar, tá, gente? Se o acidente
houver afastamento ou não, deverá ser aberto a CAT, porque tem muita gente que só faz a CAT se houver um acidente grave. Não, a CAT é feita com ou sem afastamento. E é importante lembrar que a empresa é responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias, como eu já falei nos slides anteriores, né, a partir da data do acidente. Já a Previdência Social é responsável pelo pagamento a partir do 16º dia em diante, tá bom? Continuando com relação às estatísticas de acidente do trabalho, gente. As estatísticas têm um valor importante porque eles apresentam um diagnóstico nacional sobre acidente do trabalho. Então, os dados enviados pelas empresas são fundamentais para que o governo tenha os dados confiáveis, né, para poder direcionar a sua política, ou seja, eles conseguem visualizar através desse diagnóstico, né, através dessas CATs, porque, na verdade, essas estatísticas elas vêm das CATs, né, que são preenchidas ao longo do ano. Então, elas podem direcionar, por exemplo, qual é a região do Brasil que tem maior índice de acidente, qual é a parte do corpo, né? Então, ele tem uma noção para poder fazer um diagnóstico melhor e poder direcionar suas políticas públicas, para poder conhecer melhor e fazer uma prevenção mais efetiva, tá? Então, essas estatísticas elas são tiradas do preenchimento da CAT. Então, todo ano, no final do ano, eles pegam essas estatísticas, esses números, né, e vão trabalhar em cima delas, gerando esses dados, tá? Então, vou trazer alguns interessantes aqui para vocês. Nós temos aqui a análise de acidente por região no Brasil. Vocês estão vendo que o ano 2018, apesar de estarmos em 2020, praticamente, né, já chegando ao fim do ano, mas esses dados nunca estão bem atualizados. Esse aqui foi o que eu peguei, é o que tem o último lá do site da Previdência, tá? Então, só tem lá até o ano 2018. Então, podemos ver aqui através das regiões, que a região que tem mais índice de acidente, tá? É a região sudeste, com 306.508, seguido da região sul, nordeste, nós estamos em terceiro, centro-oeste e, por fim, o norte. Então, obviamente, a região sudeste tem maior índice de acidentes porque tem muito mais empresas, tá? Lembrando que esses números são só os que possuem carteira assinada, porque só faz a CAT quem tem carteira assinada, tem lá perto os dados da empresa. Então, pode ser que esses índices, com certeza, sejam muito maiores do que esses que estão aí mostrando para vocês, tá? Inclusive, a região norte, com certeza, tem muito mais acidentes do que esses 25 mil. Mas como lá a região é um pouco inóspita, muitas vezes trabalham em empresas clandestinas, né? Vão de forma irregular. Então, muitas vezes, esses dados eles são subnotificados. As pessoas nem preenchem, com certeza, essa CAT. Outra estatística que eu estou trazendo aqui para vocês seriam por estados do Nordeste, onde nós temos aqui, onde o maior índice é no estado da Bahia, seguido do Pernambuco e depois do Ceará. Nós estamos na quarta região onde tem maior índice, né? Onde nós temos aqui 5.342 acidentes cadastrados no Rio Grande do Norte. Acidente de trabalho por município do RN. Eu trouxe aqui só os que têm maior quantidade, tá, gente? Ele coloca lá todos os municípios do Rio Grande do Norte. Se tiver um acidente, ele registra lá. Mas eu acabei colocando aqui só os que contêm mais acidentes. Obviamente, Natal, né, que é a capital, é o maior índice, seguido de Mossoró, com 402 acidentes no ano 2018, Parnamirim e Macaíba, tá? Os outros é nessa faixa de 30 acidentes para baixo, a menos. Nós temos aqui acidente de trabalho por partes do corpo. Então, as maiores partes do corpo a ser atingidas por acidente são dedos, pés, mãos e joelhos. Geralmente, né, os membros superiores e inferiores nesse sentido aí, que é o que ficam mais expostos nas máquinas, nos equipamentos, é os que manipulam as ferramentas, né? Por isso que tem essas quantidades de acidentes nessas partes do corpo. Então, gente, devemos ressaltar que o índice de subnotificação ainda é alto, ou seja, não posso confiar totalmente nesses dados dessas estatísticas. Além disso, os acidentes envolvem somente os trabalhadores, como eu falei, né, registrados com carteira de trabalho assinada. E quais são os fatores que levam a essa subnotificação? A falta de informação por parte do empregador, muitos donos da empresa não sabem o que é a CAT, tá? Então acabam não preenchendo. Receio das consequências, muitos não preenchem porque se você tiver um número de acidentes de trabalho alto, você acaba pagando mais impostos, tá? Foi uma forma que o governo também fez de incentivar as empresas a prevenir acidentes.
Se você também, por exemplo, classificar o acidente de trabalho de forma errada, doença de trabalho e colocar profissional, pronto, as estatísticas já vão ter um erro, né? Falta de registro do trabalhador, ou seja, de carteira assinada, e falta de fiscalização. Então, esses aqui são alguns motivos que eu não posso confiar totalmente, tá, nessas estatísticas, apesar de elas serem muito importantes. Vou aqui trazendo alguns casos, os mais importantes, com relação a acidente de trabalho, que marcaram um pouco a nossa história. O primeiro caso ocorreu em Bhopal, na Índia, onde foi considerado o maior acidente, né, o desastre industrial do mundo, ocorrido em Bhopal, na Índia, em 1984, onde tivemos 40 toneladas de gases tóxicos, onde mataram mais de 20 mil pessoas e outras 50 mil ficaram inválidas, com um vazamento que ocorreu numa empresa de pesticida, tá? Além dessas mortes, estima-se que cerca de 150 mil pessoas tiveram sequelas posterior. Aí você pergunta qual foi a causa desse acidente, né? Dizem, né, que a empresa negligenciou as medidas de segurança fundamentais. Então, ocasionou algum tipo de erro lá, devido a essa negligência dessa empresa, ocasionando esse acidente do trabalho. Na verdade, eu estou trazendo acidente de trabalho, mas ele foi um desastre industrial, né, ocorrido de forma bem séria mesmo. Outro caso bem importante e que ficou marcado na história é da usina, né, de Chernobyl. A explosão da usina soviética em 86, onde também foi considerado o maior acidente nuclear da história. Tá? Embora as causas de explosão nunca tenham sido oficialmente esclarecidas, muita gente morreu nesse acidente, né? Sabe-se que o engenheiro-chefe da usina estava coordenando uma série de testes nos reatores e ele colocou mais força do que o reator estava acostumado, ou seja, ele negligenciou o manual de operação. Então, houve um sobreaquecimento nesse reator e acabou tendo uma explosão. Obviamente, né, seguido de incêndio e esses gases tóxicos, essas nuvens tóxicas radioativas, se espalharam não só pela antiga União Soviética, mas também pela Europa Ocidental, tá? Então, isso aqui ficou bem marcado na história. Tem até vários filmes e vídeos com relação a esse tipo de acidente. E aqui no Brasil, um bem emblemático foi a explosão da plataforma P-36 no Brasil, onde na madrugada do dia 15 de março de 2001 ocorreram 3 explosões na coluna da plataforma, onde, segundo a Petrobras, tinha 175 pessoas trabalhando e dessas 11 morreram. Depois das explosões, a plataforma inclinou 16 graus devido ao bombeamento de água, o suficiente para permitir alagamento que levou ao seu naufrágio. Tá? Interessante também que após 3 dias, ou seja, dia 18 de março, a plataforma afundou, contendo mais ou menos 1.500 toneladas de óleo a bordo. E a causa, de acordo, né, foi uma não conformidade quanto aos procedimentos operacionais de manutenção no projeto, ou seja, uma coisa meio inconclusiva. Né? Fizeram várias análises, vários laudos, mas esses grandes acidentes sempre têm essa análise aí, que nunca é conclusiva, nem a quantidade de mortos, nem a quantidade de custos, nem muitas vezes as consequências, tá? Como a da plataforma foi uma coisa pequena, aí eles ainda conseguiram analisar a quantidade de mortos, né? Mas nesses outros dois que eu acabei de passar, ficou uma coisa meio inconclusiva, porque ainda tem os acidentes ou as mortes que são geradas depois de ter ocorrido o fato. Então, gente, nós vimos aqui nessa aula, né, o conceito de acidente do trabalho, na verdade, os conceitos, o legal e o prevencionista. Vimos as diferenças de acidente, incidente, dano e desvio. Nós aprendemos os tipos de acidentes, as causas, consequências e os custos, o que é uma CAT, né, quando deverá ser preenchida e por quem. Trouxe aqui algumas estatísticas de acidente do trabalho no Brasil e alguns casos que marcaram, né, com relação a acidente do trabalho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, então até mais.